Optei em não formar uma família tradicional. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke. Missão de família? Isso. União de pessoas que têm um vínculo afetivo, tá? Que se respeitam, dialogam entre si e que se mantém uma união estável e independente de cor de pele, etnia ou orientação sexual. Nada, isso não tem... A definição de família para mim é essa, né? Vínculo afetivo e respeito mútuo entre as partes, dialogando. E o que tu acha do que foi aprovado na Câmara, de ser homem, mulher e seus descendentes? Tem um modelo tradicional. É um modelo tradicional que para várias famílias funciona, desde que tenha o respeito, mas para outras existe essa tradição de família, mas que muitos deles estão muito mais por, como é que eu vou dizer, se aturando e mantendo aparências, e que um não respeita o outro, um não sabe a vida do outro, e que para mim não é nem um pouquinho de modelo de família desse jeito. Então, ela pode ser tradicional, pode não ser tradicional, tanto faz, desde que tenha respeito entre as partes e tenha afetividade. O resto perfumaria. Falar de família é uma coisa louca, assim, porque eu vim de uma família extremamente tradicional, então é difícil a gente... Então a concepção que eu tenho de família é de algo tradicional, é bem isso, né? E eu acho que a concepção da grande maioria das pessoas é essa concepção de família tradicional. É pai, mãe, apesar disso já ser, ou de não ser de não ser mais esse o conceito real de família, a gente ainda está preso a uma concepção talvez clássica de família, e eu acho que para todo mundo que é diferente ou que parte de um plano diferente, é difícil a gente conceber a ideia de que a gente vive em família sem viver no padrão clássico de família. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que na vida de alguém que não segue um padrão linear de família, é a gente se encaixar nessa ideia. E eu já fui casado, né? Já tive uma família que eu tentava aplicar as regras do que era tradicional para minha família, que não era tão tradicional e convencional. Então no início foi muito engraçado, porque quando eu casei eu já pensava direto em ter filhos e aquela coisa de ser tradicional. Aí depois a gente parou, pensou e disse, não, mas para, a gente não é obrigado a ter filhos e seguir essa linearidade do que se concebe de família, e a gente não precisa disso, né? E enfim, fomos casados 5 anos, fomos muito felizes nesse período. Éramos uma família não tradicional, mas uma família, né? Dividíamos problemas, dividíamos o dia a dia, dividíamos todas as coisas, né? Hoje eu vivo em família também, hoje eu tenho meus 4 gatos que também são família, mas a gente vive numa comunidade, como eu falei, né? Minha mãe mora muito perto, meu irmão também mora muito perto, então a gente está sempre se cuidando. A minha família tradicional, original, ela ainda me cuida, né? E eu vejo que pela minha orientação sexual eu sou mais cuidado ainda por eles, sabe? Então, a importância da família está desde o princípio ali, na questão da formação do caráter, na identificação de várias coisas, e enfim, de uma família tradicional a gente está formando, eu acho que hoje a sociedade inteira, pensando de uma forma geral, né? Eu acho que hoje, se for observar nas salas de aula, eu vejo isso pelos meus alunos também, né? As constituições são completamente diferentes no que tange a relação de família. Hoje, se for pegar dos 30 alunos que a gente tem em aula, 35 alunos, 25 tem as famílias não convencionais, né? Ou moram só com o pai, ou moram só com mãe, ou a mãe e o pai são separados, ou mora com a avó, ou mora com um tio, né? Ou mora com uma tia. Mas então esse conceito clássico, tradicional, já não era mais, né? Já não funciona mais. Eu acho que para ser família, de verdade, eu acho que a gente entender a ideia, a noção de família é a concepção do amor. Eu acho que família se forma a partir do amor. Eu acho que o elo familiar, o elo sanguíneo, ele é o menos importante no processo de formação de família. Eu acho que o elo sanguíneo, ele talvez tenha uma importância genética, sei lá, mas eu acho que o amor é fundamental. E o que une, o que faz ser família é
é o sentimento que tu tem com aquelas pessoas, com aquele grupo. Enfim, acho que é isso. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone O projeto do Estatuto da Família trata sobre os direitos da família e sobre as diretrizes voltadas às políticas públicas de atendimento à família nas áreas de saúde, segurança e educação. A grande polêmica em relação a esse projeto é em relação ao conceito que ele adota para definir família. Segundo o Estatuto, somente o núcleo formado a partir da união entre um homem e uma mulher por meio de casamento ou união estável pode ser considerada família. Além disso, desde 2013, o CNJ já reconheceu a união entre casais do mesmo sexo, inclusive redigindo a resolução que obriga os cartórios do país a efetuar os casamentos. Os deputados, tanto aqueles que redigiram o processo quanto aqueles que apoiam a redação dada pelo Estatuto da Família, se baseiam no argumento de que a Constituição Federal traz no artigo sobre a união estável a expressão homem e mulher. No entanto, o próprio STF já reconheceu que a Constituição Federal não veda em nenhum momento a união entre casais do mesmo sexo, flexibilizando o entendimento de que somente o homem e a mulher podem constituir união estável, família ou realizar casamento. Essa decisão sinaliza justamente a necessidade de uma reformulação desse conceito para ampliar a abrangência do conceito familiar, para incluir os diversos arranjos familiares que existem hoje em dia. No entanto, o Estatuto da Família faz justamente o oposto. Ele restringe e limita, dá uma interpretação bem mais limitada ao conceito de família, o que, ao meu ver, representa um retrocesso e uma dissociação com a sociedade brasileira que nós temos hoje em dia. Para que esse projeto se torne lei, ainda é preciso que ele seja aprovado pelo Senado e que ele obtenha a sanção presidencial. No entanto, ainda na Câmara dos Deputados, existem alguns recursos pendentes que solicitam que ele seja submetido ao plenário, já que ele tramitou em caráter conclusivo e só foi aprovado pela Comissão da Família da Câmara dos Deputados. Caso esses recursos não sejam aceitos, ou caso ele venha a ser aprovado em uma eventual votação pelo plenário, seja aprovado pelo Senado e ainda assim obtenha o veto da Presidente da República, a Câmara dos Deputados ainda pode vetar esse projeto e o veto e fazer com que esse projeto efetivamente se torne lei. No entanto, é bastante provável que esse projeto seja levado, nesse caso não mais projeto, mas já como lei, seja levado ao STF para que seja questionada a constitucionalidade. O que se espera é que o STF mantenha e reconheça a inconstitucionalidade desse projeto, justamente pelas decisões anteriores, que já reconheceram, tanto pelos princípios da igualdade e da não discriminação, mas principalmente que essa redação trazida pelo projeto é a mesma redação que já foi flexibilizada nas decisões anteriores. Não se sabe, por isso, ao certo, quais serão os efeitos que esse projeto vai acarretar. No entanto, ele acaba causando uma grande insegurança jurídica em relação aos O casamento é uma escolha, constituir família é uma escolha. thinking I still care or don't, but you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on, and I think it should be something I don't wanna hold.